vai fazer a nossa prece, tentando relaxar um pouquinho. A gente sabe, né, que a vida é atribulada, muitos passando tribulações, preocupações, que nós possamos deixar do lado de fora, apenas por alguns minutos, as nossas preocupações, possamos estar aqui de coração aberto, clamando ao nosso Mestre Jesus que sejamos tocados amorosamente e que cada um de nós consiga encontrar aqui um pouquinho daquilo que vem buscar, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com a sua vontade, querido Mestre Jesus. Obrigada, Alexandre. Pessoal, hoje eu trouxe um trecho curtinho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, item 8º, que trata da causa anterior das aflições, as causas anteriores das aflições. O que será que ele se refere ao anterior, né? Aflição é fácil de entender, né? Todo mundo tem. Obrigada, querida. Mas o que seriam essas causas anteriores? Vocês já repararam que no decorrer da vida, vira e mexe, a gente se depara com situações que às vezes não fazem muito sentido. Se a gente for pensar com a lógica da vida do berço ao túmulo. Doenças arrebatadoras que chegam assim solapando jovens, que a gente nem imagina o porquê. Crises financeiras, falta de emprego, problemas amorosos, desentendimento entre família e tantas outras coisas que acabam acontecendo e a gente fala, meu Deus, mas por quê? Não faz muito sentido. Aí a gente começa a passar pelo crivo da razão. Eu me considero uma pessoa honesta, eu acredito que eu não faço mal para ninguém, e aí a gente começa a pensar, por que será que estamos passando por aquelas aflições, ou ainda que alguém que a gente ama muito está passando por algum tipo dessas aflições pesadas mesmo? E aí a gente encontra no Evangelho um pouquinho dessa explicação. E hoje nós vamos entender então como é que os nossos pensamentos moldam a nossa vida, moldam a nossa saúde, moldam as nossas relações e até mesmo como que os nossos pensamentos moldam o nosso futuro espiritual. Pensar é um ato automático, não é? Todo momento a gente está pensando, se você não está falando, você está pensando, a não ser que você esteja dormindo. Então, pensar é um ato constante, quase que automático mesmo, mas nem sempre nós nos damos conta que aquilo que nós pensamos são sementes. Como se... Eu apertei aqui, peraí. Seu Noel? Ah, voltou. Desculpa. Nem sempre nós nos damos conta que aquilo que nós pensamos são sementes que nós colocamos no solo que é a nossa alma. E as sementes que nós jogamos, elas vão frutificar. Se nós jogamos pensamentos de pessimismo, de medo, de falta de esperança, o que a gente vai colher certamente são frutos amargos. Se nós jogamos sementes nesse solo que é a nossa alma, de otimismo, de fé, de esperança, certamente nós vamos colher melhores frutos. A grande questão é como pensar positivamente, como ter otimismo se em alguns momentos da nossa vida o que está acontecendo ao nosso redor não favorece. Aí vem aquelas pessoas que são extremamente realistas. Já viram? Tem gente que fala, não, eu não sou pessimista, eu não sou otimista, eu sou realista. E aí com esse realismo, as pessoas falam, mas, vou dar uns exemplos, que eu estou desempregada é um fato. E isso não vai mudar. Ou,
que o meu filho está com uma doença grave, é um fato, e isso não vai mudar. Só que o que acontece? Essas pessoas esquecem, e muitos de nós também, nas dores maiores da nossa vida, a gente acaba se esquecendo que nós somos seres milenares e que não cai um fio da nossa cabeça se o Pai, Deus Todo-Poderoso, não permite. Então, ainda que nós estejamos passando por grandes aflições, isso tem um porquê. E a partir do momento que nós entendemos isso e aceitamos, fica mais fácil da gente ressignificar essa dor. Ninguém está falando aqui que nós precisamos ser comodistas. Oh, meu Deus, eu estou com um problema e devo aceitar porque eu estou pagando meus erros de vidas passadas. Não, muito pelo contrário. Existem leis de causa e efeito, sim, e isso explica porque se você olhar, cada um de nós olhar, pensa na sua maior dor hoje. Todos nós temos. Eu sei que mais de uma, infelizmente. Mas se a gente pensar hoje, qual é a minha maior dor? Qual é o meu maior medo? Qual é a minha maior preocupação? A gente vai encontrar talvez dois caminhos. Bom, a minha dor é X e eu consigo entender por que eu estou passando por isso, porque é decorrência de uma coisa ABC. Ou seja, é um fato que aconteceu nessa vida e por desdobramentos de N situações, a gente está nesse momento difícil. Mas tem muita coisa que a gente não explica. Vocês concordam comigo? Tem muita coisa que a gente não consegue explicar. E provavelmente, nesses casos, as nossas aflições têm raízes em vidas passadas. Só que, qual é a boa notícia? A boa notícia é que Deus, Ele é bom e Ele é justo. E Ele quer o quê? Que cada um de nós, seus filhos, sejamos felizes. Acontece que o nosso tempo é assim, né? É para ontem eu quero a resolução. E não é a de eterno. Mas, no momento oportuno, as coisas vão melhorar. Como? O primeiro passo é escolhendo o que a gente vai pensar. Raciocinem comigo. Eu tenho uma grande aflição. O problema está aqui, é um fato. A forma como eu vou enxergar esse fato é o que vai fazer toda a diferença. Porque você pode olhar o fato de uma perspectiva pessimista, falando, meu Deus, nada dá certo para mim, eu não sei mais o que fazer. Ou você pode entender, opa, pode ser que eu esteja passando por uma prova. Pode ser que eu esteja expiando alguma falta que eu cometi e eu nem lembro, graças a Deus, que Deus nos dá o véu do esquecimento. Mas, se eu estou passando por isso, é porque eu tenho que aprender uma lição. E aí que entra o pulo do gato, que é uma coisa que o Dr. Howard sempre fala. Eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes, em outros contextos, mas eu acho que cabe de novo. O Dr. Howard fala que você é aquilo que você pensa ser. E eu achei uma frase do André Luiz que vem reforçar, que vem corroborar com essa ideia. Abre aspas. André Luiz fala assim: sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. E aí, o pulo do gato é esse. Vamos imaginar que eu estou em qualquer situação de aflição. Falta de emprego, exemplo. Nada dá certo. Procura, não vai, nada dá certo. Eu começo a jogar no meu subconsciente, nossa, eu sinto o sucesso perto de mim. Amanhã eu vou receber uma ligação, um retorno dos meus currículos. Ou, o médico não acha um diagnóstico. Eu sinto
que a cura está próxima. Eu tenho certeza que amanhã eu vou na consulta e a doutora vai ser iluminada e o melhor vai acontecer para mim. Aí vem a razão, ou o realismo, como é que isso vai acontecer assim, de uma hora para outra? E aí você fala, não, calma, eu creio. E de tanto você repetir, você começa a acreditar. E isso, pessoal, é verdadeiro dos dois lados. Se você começa a ser extremamente negativo e começa a repetir o negativismo, uma hora você vai colher exatamente aquele negativismo que você começa a acreditar que nada dá certo para você. Você começa a acreditar que o que você tem não tem cura. Você começa a acreditar que você nasceu para ser infeliz. Mas o contrário também é verdadeiro. E o Dr. Haller fala que cultivar pensamentos positivos é como se fosse um exercício. Eu acredito que a maioria, ou boa parte de nós aqui, deve praticar alguma atividade física. Aí você ou não pratica e fala, agora eu vou começar a academia, quero ficar forte. Você consegue carregar 50 quilos de um dia para o outro? Não, o que você vai fazer? Começa com 1 quilo, 2, 5, 10, não é assim? E vai aumentando. A prática do pensamento positivo é assim que acontece também. Então, tá tudo dando errado, tá tudo difícil, mas eu escolho a semente que eu vou plantar no solo da minha alma. E eu determino, meu filho vai ser curado, eu enxergo a cura, eu vou conseguir um emprego. Ou qualquer outra aflição. E não se esqueçam, meus queridos irmãos, que muitas vezes a cura que a gente busca, às vezes não é do corpo, mas é da alma. Somos seres milenares. Teve um caso que eu vou contar para vocês para ilustrar, um paciente que chegou aqui, ele veio procurar auxílio do Dr. Haller, que ele tinha um câncer de pâncreas. Já era idoso. Na ocasião, ele teve uma melhora muito grande. Ele ficou frequentando aqui 3 meses e ele nunca tinha praticado nenhuma religião. E aí ele relatou para muitos de nós, nossa, está sendo tão bom para mim, eu estou aprendendo mais aqui em 2 meses do que em 70 anos da minha vida, e conversando, todo feliz. O tumor dele regrediu, nós ficamos muito felizes com o resultado, porque o combustível foi a fé dele. Quando foi um dia, ele morreu de infarto. Não morreu do tumor. O realista vai falar, nossa, não adiantou nada ter ido lá no centro, morreu. Morrer todos vamos. Mas e o ganho que ele teve nesses 3 meses que ele conheceu Jesus? Ele não conhecia antes. Tenho certeza que quando ele chegou na pátria espiritual, ele chegou com outro olhar. Diferente. Então, queridos irmãos, os nossos pensamentos, eles têm que ser escolhidos a cada dia. E pensar coisa boa quando está tudo dando certo é muito fácil. O difícil é escolher bons pensamentos no meio da aflição.